Olá! Bora falar sobre aqueles conceitos de população que vivem caindo em prova e que às vezes dão um nó na cabeça? A ideia aqui é a gente desvendar de vez a diferença entre população total, força de trabalho e outros termos importantes. E ó, de um jeito bem direto, sem complicação. Para começar, uma pergunta clássica que confunde muita gente mesmo. Populoso e povoado é a mesma coisa? A resposta curta, um belo de um não. Mas o mais importante é entender o porquê dessa diferença. E esse é o nosso primeiro passo para dominar o assunto. Ok, então vamos lá. Para entender isso, é como se a gente usasse duas lentes diferentes. Uma para olhar o número total de pessoas, o quantos são. E a outra lente olha para como essa galera está espalhada no espaço, sabe? É juntando essas duas visões que a gente consegue montar o quebra-cabeça. Olha aí, aqui fica bem claro, né? Populoso tem a ver com o número bruto, o total de gente. É um número absoluto. Já povoado é sobre a concentração, a densidade. Imagina uma festa. Populoso é quantas pessoas tem no total. Povoado é se essa galera está toda espremida num canto ou se tem espaço de sobra. É a população dividida pelo espaço. E na prática, como é que fica? Pensa só, China e Brasil. Gente que não acaba mais, são superpopulosos. Só que os países são gigantescos, então essa população toda se espalha e a densidade fica baixa. Agora, olha o caso de Mônaco. Tem bem pouca gente no total, mas vivem num lugar minúsculo. O resultado é um dos lugares mais povoados do planeta. Faz todo sentido. Beleza. Agora a gente muda a nossa lente. Vamos sair um pouco do mapa e olhar para a economia. A pergunta agora é: como a população se encaixa no mundo do trabalho? E o ponto de partida para entender isso é bem simples: definir quem tem idade para trabalhar. É aqui que aparece o primeiro conceito, a PIA, ou população em idade ativa. A ideia é bem o que o nome diz mesmo. É o grupo de pessoas que, pela lei, já tem idade para começar a trabalhar. Aqui no Brasil, essa idade é de 14 anos para cima. Como dá para ver nesse gráfico, a PIA é uma fatia bem grande da população total. Mas, claro, não é todo mundo. Crianças, que ainda não têm a idade mínima, e os idosos, que já passaram da idade produtiva, ficam de fora dessa conta. E agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato. Uma coisa é ter idade para trabalhar. Outra, bem diferente, é estar de fato no mercado de trabalho ou procurando uma vaga. Essa pequena diferença é a chave para a gente entender o próximo conceito. E é aí que entra a PEA, a população economicamente ativa. Pensa nela como um grupo que está dentro da PIA. A PEA inclui quem está empregado, óbvio, mas também, e essa é a parte que muita gente confunde, quem está desempregado, mas procurando ativamente um trabalho. Se está na busca, conta para a PEA. Esse gráfico aqui resume bem a história. Dentro daquele grupo grande da PIA, a gente tem a PEA, que é a força de trabalho real do país. E quem está na PIA, mas não está na PEA? Bom, são os estudantes com dedicação exclusiva, pessoas que se dedicam aos cuidados da casa e todo mundo que tem idade para trabalhar, mas por alguma razão não pode ou não está procurando um emprego. Bom, agora chegou a hora de juntar todas as peças e ver como esses conceitos se encaixam. E para a gente ter certeza que ficou tudo bem amarradinho, vamos fazer um pequeno teste. A melhor imagem para guardar essa relação é a de um funil. Lá em cima, na boca larga do funil, está a população total de um país. Aí vem o primeiro filtro, a idade. Quem passa por ele, a PIA. E descendo mais um pouco, tem outro filtro, quem está de fato no mercado. Aí só passa a PA. Viu só? Um conceito está sempre dentro do outro. Hora do nosso teste com a pergunta bem no estilo do que pode aparecer por aí. Um estudante de 16 anos que só estuda e não procura emprego, onde ele se encaixa? É só lembrar da lógica do nosso funil. Acertou quem pensou na alternativa B. Vamos lá. Com 16 anos, a pessoa já tem idade para trabalhar, então ela faz parte da PIA, certo? Certo. Só que, como a atividade dela é só estudar e ela não está procurando emprego, ela fica de fora da PEA. Simples assim. Agora, uma pergunta discursiva, daquelas curtinhas. Essa aqui é para conectar os dois primeiros conceitos que a gente viu. Como explicar o fato de o Brasil ser muito populoso, mas ao mesmo tempo pouco povoado? Uma resposta ideal para essa pergunta conectaria o número de habitantes com o tamanho do território.
Algo como: o Brasil é populoso porque sua população total é gigante, mais de 200 milhões de pessoas, mas não é considerado povoado porque o nosso território também é imenso. Quando a gente divide toda essa população pela área do país, o resultado, a densidade demográfica, é baixo. E, para fechar, uma reflexão para ir além. A PEA é basicamente o motor da economia de uma nação. Sendo assim, o que a análise do tamanho da PEA, da sua qualificação ou até do seu envelhecimento pode nos dizer sobre os desafios e as oportunidades para o futuro de um país? Fica aí a provocação para expandir o raciocínio.